Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre doenças vasculares, né? Citando aí aneurisma e dissecções aórticas. Também falaremos de infarto, né? E angina, né? Quer dizer, são doenças vasculares ou cardiovasculares, né, consequências aí de algum distúrbio hemodinâmico ou de alguma disfunção vascular, como por exemplo a aterosclerose, que nós tratamos na aula passada, e a hipertensão, né, que traz como consequência, por exemplo, um aneurisma ou um infarto agudo do miocárdio e anginas, tá bom? Então, nós discutiremos sobre esses problemas vasculares e cardiovasculares isquêmicos, tá? Vejam, o primeiro assunto que nós abordaremos são os aneurismas e dissecções aórticas, tá? Como ilustra a figura aqui, a gente pode perceber que aneurisma nada mais é do que uma dilatação da parede de um vaso, geralmente, né, aliás, de um vaso arterial de grande porte, tá? E esse vaso, ele vai sofrer, né, uma distensão, seja por aterosclerose, seja por hipertensão ou por outros problemas, tá? Em que aquela região, ela laceia, digamos assim, e ela forma uma expansão, uma bolsa sacular, né? Por onde o sangue pode passar e turbilhar, trazer o risco de uma embolia, de uma trombose dentro do aneurisma, ou ainda, né, a grande complicação do aneurisma é que essa dilatação, ela pode se romper e o paciente ele pode ter uma hemorragia, né, devido a essa ruptura. Então, trata-se de um problema bem preocupante, né, e que nós discutiremos os principais tipos de aneurismas. Então, vejam, como eu disse para vocês, aneurisma nada mais é do que uma dilatação anormal das artérias, tá? Existem morfologicamente os aneurismas verdadeiros, que são aqueles em que eu tenho projeção das 3 camadas dessa vasculatura. Então, lembrando que o vaso ele tem a camada externa, que é adventícia, a média, que é muscular, e a íntima, que é o endotélio. Então, quando a gente chama um aneurisma de verdadeiro, é porque eu tenho uma projeção, a dilatação dessas 3 camadas, tá? E ele pode ser fusiforme quando as 2 paredes estão dilatadas, ou ele pode ser sacular, quer dizer, quando uma parede apenas está dilatada, formando essa bolsinha aqui, tá? Também temos os pseudoaneurismas. Então, o que é um pseudoaneurisma? É quando eu tenho, né, uma dilatação que não envolve as 3 camadas. Então, essa dilatação ela vai ficar entre a camada média ali e a adventícia. Então, a gente vai ter a formação de um hematoma pulsátil, né, uma bolsa de sangue, que não vai ser delimitado pelas 3 camadas. E a chance de ruptura também é grande, tá? Aqui dá para ver bem direitinho, né? O primeiro, a figura A, mostra um aneurisma verdadeiro do tipo sacular, desculpa, do tipo fusiforme, onde as 2 paredes estão dilatadas. A figura B mostra um aneurisma sacular, onde eu tenho apenas uma das paredes dilatada, formando um saco, né? E aqui a gente tem um falso aneurisma. Veja, ele está aqui, né, entre as camadas do vaso. Então, ele fica uma bolsa dilatada com acúmulo de sangue entre essas camadas da artéria, tá? A localização. Então, quais são as artérias mais acometidas pelos aneurismas? A gente tem a aorta torácica, a tóraco-abdominal, a aorta abdominal, a ilíaca, a femoral, a poplítea e a carotídea, tá? A carotídea, então, ela pode trazer problemas cerebrais, né? Uma embolia, até mesmo uma trombose e um acidente vascular, tá? A etiologia. Então, o que causa aneurisma?
aterosclerose, né? Então, porque eu tenho lá uma camada de gordura, um enrijecimento, uma perda de elasticidade daquele vaso. O paciente geralmente é hipertenso, então quer dizer, aquele vaso que está com aquele ateroma, que vai sofrendo uma distensão, ele pode sofrer uma dilatação e formar um aneurisma. Tá? A hipertensão. Então, pacientes hipertensos, né, eles têm grandes chances de fazer com que a parede do vaso, ela perca a elasticidade. E aí, eu posso formar essas dilatações nessas regiões em que se perdeu essa elasticidade, tá? Pode ser por degeneração cística da camada média, né, por perda de elasticidade. Pode ser comprometimento de uma doença sifilítica avançada. Pode ser por traumas, né, onde você tem comprometimento dessas artérias, pode ser por defeito congênito, né, na produção de elastina, de colágeno, e também pode ser consequência de micoses, né, fungos que podem fazer com que a gente tenha essa perda de elasticidade arterial. Então, a gente vai falar agora dos principais aneurismas. Então, quer dizer, onde eles comprometem, que vasos que eles comprometem, quais são os sintomas desses aneurismas. Então, a gente tem o aneurisma aórtico da aorta torácica, né? Que pega essa região torácica. O paciente que tem um aneurisma da região torácica, ele tem dor, né? Dificuldade para respirar, que é o que a gente chama de dispneia, tosse, pode ter rouquidão e dificuldade de deglutição ou disfagia, tá? O diagnóstico é feito por um raio-x de tórax ou uma ultrassonografia e também uma tomografia dessa região. O tratamento geralmente é cirúrgico, então tem que fazer uma cirurgia de grande porte para tentar resolver aquela dilatação, né? Então eles podem clipar ou então envolver, né, esse aneurisma numa tela para que evite que essa artéria se rompa, tá? E o tratamento não cirúrgico, dependendo da idade do paciente, não dá para fazer cirurgia, recomenda-se então o controle da pressão arterial. Por quê? Quanto maior a pressão desse paciente, maior é o risco desse aneurisma romper, tá? Um outro aneurisma muito comum é o da aorta abdominal. Trata-se de um aneurisma verdadeiro, que pode ser sacular ou fusiforme, tá? É muito comum em homens com mais de 50 anos, estão relacionados a riscos cardíacos, tá? A principal etiologia de um aneurisma aórtico é a aterosclerose, ou então traumatismos dessa região, também defeitos congênitos ou infecções como sifilíticas ou micóticas, tá? O principal risco desse aneurisma da aorta abdominal é o risco de ruptura, e tudo isso vai depender do tamanho desse aneurisma. Os fatores de risco são a predisposição genética, o tabagismo e a hipertensão. O que o paciente sente quando tem um aneurisma abdominal? Ele sente a sensação de um coração batendo na região do abdômen. Então, como a artéria, ela tem um fluxo muito intenso, então dá a sensação que aquilo pulsa, aquela dilatação, ela pulsa, tá? O diagnóstico é feito com raio-x abdominal, ou uma ultrassonografia e também uma tomografia da região abdominal. O tratamento é cirúrgico, tá? E os sinais de ruptura, eles se manifestam por dores nas costas e também por dor abdominal. Então, aqui, né, existe um exemplo de um aneurisma abdominal fusiforme, e ali o material que é colocado, né, para tentar fazer com que esse aneurisma não se rompa. Tá? Então, como se fosse uma tela ali que vai reforçar a parede dessa artéria, tá? Dissecção aórtica. Então, o que é uma dissecção aórtica? Ela não chega a ser uma dilatação, né? Mas é uma ruptura, né? Que forma um canal ali naquelas paredes arteriais, tá? Fazendo com que fique acumulando sangue ali na região, também tendo risco de ocorrer uma hemorragia. Então, essa ruptura, ela fica entre a túnica média, que é a muscular, e a lâmina elástica, que é a adventícia, tá?
é o conjuntivo, aliás, que fica depois do endotélio vascular. Não chega a ser uma dilatação, tá? Acometem principalmente homens entre 40 e 60 anos e hipertensos. Eles podem ser originados de complicações de um cateterismo. Então, cateterismo é um exame para verificar se o paciente tem uma aterosclerose obstrutiva, e pela introdução do catéter, né, você pode lesar aquele vaso e fazer uma dissecção aórtica, tá? Também pode ocorrer durante a gravidez, por motivos ainda não conhecidos, tá? E relaciona-se com uma síndrome de Marfan, que falam, que é, na verdade, a deficiência de tecido elástico e de fibrilina. Então, geralmente, as pessoas que têm essa dissecção é porque elas têm um problema genético, né? Por deficiência de elastina. Aqui é uma figura que ilustra, né, o que é essa dissecção. Então, a gente vê que é como se fosse uma ruptura mesmo, um corte ali na parede dessa artéria, fazendo com que o sangue se acumule ali, trazendo também risco de sangramento. E na imagem a gente vê, né, aqui uma região que está preenchida com sangue, que é sinal de que tem uma ruptura na parede dessa artéria, tá? Quais são as consequências do aneurisma de modo geral? A principal consequência de um aneurisma é a ruptura, tá? E aí o sangramento de grande volume de sangue que pode levar o paciente a óbito. Compressão de estruturas adjacentes, então por ele ser uma bolsa dilatada, ele pode pressionar outras estruturas, pode trazer como consequência a oclusão de um vaso proximal por pressão, né, que ele faz ali na região, ou até mesmo por trombose sobreposta, né? Então, eu posso ter dentro do aneurisma um trombo, e aí eu posso ter esse trombo obstruindo a artéria. Fora isso, né, a gente tem o risco daquele trombo que se forma dentro do aneurisma, ele tem o risco de embolizar, né? Cair em circulação e parar à distância, trazendo ali como consequências um acidente vascular encefálico ou outros problemas cardiovasculares. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças cardíacas isquêmicas. Então, quando a gente fala em isquemia, a gente tem que falar de uma doença em que há a falta de oxigenação daquele tecido, né? Que pode ser por hipóxia, pouco oxigênio chegando, ou anóxia, quando eu tenho ausência de oxigênio chegando naquele tecido. Tá? As doenças cardíacas isquêmicas, na verdade, elas são síndromes, então, resultantes de isquemias, né, de hipóxia ou anóxia, que tem como principal causa o quê? As consequências angiomecânicas, vasoespásticas ou os problemas hemodinâmicos. Então, vamos lá. O que seria uma consequência angiomecânica de isquemia? Uma vasooclusão. Então, eu tenho um ateroma, o ateroma rompeu, em cima do ateroma formou um trombo, eu obstruí a passagem de sangue ali, naquele vaso, né? Se ele estiver irrigando o coração, por exemplo, vai faltar oxigênio na musculatura cardíaca e o paciente vai ter um infarto, tá? Então, as vasooclusões são ateromatosas, trombóticas ou consequências de tromboembolismo, um trombo que se formou, caiu em circulação e acaba chegando em outro lugar fazendo a oclusão daquele vaso, tá? O que é uma causa vasoespástica? É quando o vaso, ele colaba, né? Então, ele contrai e aí obstrui a passagem de sangue, tá? Então, é um vasoespasmo. E hemodinâmico, por exemplo, pode ser um choque hipovolêmico, quer dizer, que o paciente perdeu muito sangue porque teve, por exemplo, um acidente, uma hemorragia muito grande, baixou o volume sanguíneo e aí ele acaba tendo uma isquemia por falta de volume circulante, tá? As manifestações clínicas de doenças cardíacas isquêmicas. Então, a falta de oxigênio, né, ela pode trazer como manifestações clínicas a angina pectoris. O que é angina? É a dor no
peito, né? Então, assim, quando a pessoa tem uma doença cardiovascular, que tem algum entupimento de vaso, por exemplo, quando ela faz algum esforço físico, ela pode sentir uma dor no peito. A essa dor no peito, nós damos o nome de angina, que é, na verdade, uma manifestação dessa falta de oxigenação da musculatura cardíaca. Uma outra manifestação isquêmica é o infarto agudo do miocárdio. Então, para infartar, é porque o músculo necrosou. Então, a gente entende que a falta de oxigênio naquela musculatura, ela foi bem maior, tá? Também temos a síndrome da morte súbita, tá? E também as arritmias cardíacas, que são consequências de isquemias, de baixa oxigenação ou de anóxia. Começaremos pela angina pectoris. Então, o que é angina pectoris? É uma síndrome isquêmica, né? Quer dizer, é a falta de oxigenação, né? É caracterizada pela dor torácica pré-cordial, na região aqui do coração, tá? No peito, que a gente fala, né? Como que é essa dor? Uma sensação de peso ou pressão sobre o externo, tá? Essa dor irradia-se para o braço esquerdo, ombro, face interna, tá? Mandíbula, pescoço, costelas e dentes, tá? Então, por quê, né? Por que dói essa região? Eles falam que o seguinte, o coração, ele tinha, na vida embrionária, essa inervação. Então, mesmo que a gente não tenha mais o coração localizado aqui, né, a inervação dele permanece. Então, quando a gente tem a isquemia no músculo cardíaco, essa inervação, ela reflete aquela sensação de dor. Então, por isso que a gente sente na mandíbula, dente, pescoço, peito, braço, tá? Principalmente nessa região é por conta da inervação na vida embrionária, tá? Tipos de anginas que a gente tem, né? Então, a gente tem vários tipos de angina. A gente tem a angina de esforço, a angina de Prismetal e a angina instável. Vejamos a diferença entre essas dores no peito. Veja. Angina de esforço. O que é uma angina de esforço? É uma dor torácica que se manifesta após um exercício, uma atividade física, né? E aí, quando você para de fazer aquela atividade física, a dor cessa. Ela perdura ali, né? Entre 1 e 15 minutos e depois ela cessa, tá? Ela é aliviada pelo repouso, né? E a principal causa de uma angina de esforço é a aterosclerose. Então, veja, por que o médico, ele pede pra gente o teste ergométrico, né? Então, ele vai submeter você lá a uma atividade física intensa, e se você sentir dor durante, né, essa atividade física intensa, ele vai subentender que você está tendo uma angina de esforço. Se você está tendo uma angina de esforço, é muito provável que você tenha algum ateroma, que não está obstruindo totalmente o seu vaso, mas que quando você se esforça, falta oxigênio para sua musculatura cardíaca. Então, se você fizer um tratamento, diagnosticar onde está esse ateroma, tentar fazer, né, uma angioplastia para tentar desobstruir, o risco da pessoa infartar é bem menor, tá? Em geral, ele ocorre em pacientes com doença aterosclerótica obstrutiva, onde a gente tem mais de 70% da luz do vaso obstruída, tá? E é desencadeado ou agravada por esforço físico, emoções intensas e é aliviada após o repouso ou o uso de nitrato sublingual, tá? Então, essa dor se manifesta após atividades físicas ou emocionais. Já a angina de Prismetal é uma dor associada a graves arritmias cardíacas, né, falta de ritmo, taquicardia e fibrilação ventricular, tá? Ela é consequência, muitas vezes, de infarto agudo do miocárdio e morte súbita, tá? Então, é uma dor, né, em que o coração ele vai perder o ritmo. Muitas vezes ele vai parar de bater, ele começa a fibrilar,
tá? E esse paciente que está tendo essa angina, ele não tem, né, mais a irrigação sanguínea adequada, não tem a circulação de oxigênio, né, e ele pode evoluir para morte súbita. Qual que é a causa de uma angina presmetal? Espasmo, tá? Então, a artéria colaba, tá? E aí impede a passagem de sangue irrigando a musculatura cardíaca, né? E aí isso pode ter, então, consequências como a morte súbita, tá? Geralmente, esse vasoespasmo, ele se dá pela liberação de tromboxano, de trombos plaquetários que se formaram aí em alguma região do organismo, tá? Já a angina instável, eles são ataques frequentes de dor torácica. Então, eu estou aqui conversando com vocês e, de repente, uma dor no peito, né? Essa angina, ela também é conhecida como pré-infarto. Por quê? Né? Porque trata-se de uma artéria que está bem obstruída, né? Praticamente totalmente obstruída. Ela traz uma insuficiência isquêmica aguda, né? Então tá faltando muito oxigênio nessa musculatura. Ela pode ser também conhecida como uma síndrome coronariana intermediária, né? Que a gente chama então de angina instável. Trata-se de um distúrbio cardiovascular grave e bastante comum, cujas principais causas são trombos não oclusivos, né? Mas que está ali quase obstruindo 100% da luz do vaso, ou uma placa aterosclerótica rompida. Então, o ateroma estava aqui, ele rompeu, está formando um trombo em cima que está quase obstruindo a passagem de sangue, tá? Por isso que a gente fala que ele é um pré-infarto. Agora a gente vai falar do que é o infarto agudo do miocárdio, né? Então, quer dizer, eu tenho um comprometimento vascular, geralmente esse comprometimento vascular por ateroma, por obstruções, né? Eles trazem essas manifestações de dor torácica que a gente chama de angina, tá? E se eu não trato dessa angina, se eu não descubro a causa dessa angina, eu posso ter como consequência o infarto agudo do miocárdio. O que é um infarto? É uma área de necrose, tá? Pela falta de oxigênio, e por ser um infarto agudo do miocárdio, a gente entende que a falta de oxigênio é na musculatura cardíaca. Então, trata-se da morte do cardiomiócito, tá? Da célula do coração, provocada pela falta de oxigênio naquele tecido. Quais são as causas dessa hipóxia, dessa anóxia, dessa isquemia miocárdica? Interrupção do fluxo coronariano. Devido a quê? A um estreitamento repentino de uma artéria coronariana por ateroma, né? Ou por ateroma rompido, né? Ou por êmbolo, ou por trombo que fez uma tromboposição no ateroma, tá? E aí, o que vai acontecer quando eu tenho essa vasoclusão? Eu vou ter uma interrupção da circulação sanguínea naquela área, um déficit circulatório localizado, a privação de oxigênio na musculatura cardíaca, a privação de nutrientes que chegam através do sangue, causando uma isquemia e a necrose daquele músculo, que eu vou chamar de infarto, tá? Aqui a gente tem uma tabela que fala o quanto tempo, né, a gente consegue submeter, né, aquela área ali sem o oxigênio. Então, no infarto, o que a gente tem? Após 1 hora, né, a gente tem interrupção do sarcolema mitocondrial, ondulação das fibras e da borda da mitocôndria, mas microscopicamente ainda não tem alteração. Depois de 8 horas desse infarto, a gente tem marginação da cromatina nuclear, necrose de coagulação, edema, hemorragia, início de infiltração neutrofílica na área necrosada para começar a fazer a limpeza, mas macroscopicamente eu não tenho alteração. Após de 24 horas do evento, né, a gente tem uma necrose coagulativa, começa a ficar um tecido pálido, tá? O núcleo das células ficam pequeno, citoplasma alaranjado, necrose começa
fica na margem ali do tecido, e o tecido já tem um aspecto macroscópico de palidez. 2 dias após o infarto, a gente tem uma área de necrose total, né, com perda do núcleo e estriações, um processo infiltrativo, e muitos neutrófilos naquele tecido, tá? Às vezes a gente tem a palidez e também áreas de hiperemia, de vermelhidão. 4 dias após o infarto, o tecido ele começa a ter uma desintegração, morte das fibras e reabsorção daquelas resíduos celulares, tá? Com o começo de uma resposta fibrovascular marginal. Então, começa a formar os novos vasos ali. As bordas ficam bem avermelhadas, o tecido vai ficando amolecido e no meio ele fica amarelado, marrom amarelado. Depois de 8 dias, a gente tem uma área de fagocitose intensa, porque o tecido morto precisa ser removido. Forma-se um tecido de granulação, cicatrização, né? Com reação fibrovascular nas margens, então vasos. A gente vai perceber margem bem vascularizada, moles, amareladas, marrons avermelhadas e algumas áreas deprimidas. 6 semanas depois, eu tenho uma cicatriz completa. Essa cicatriz fica acinzentada, entremeada de áreas brancas, tá? E 3 meses depois, a gente tem uma fibrose daquele tecido que foi necrosado, tá? E fica uma marca, uma cicatriz esbranquiçada. Então, aquilo que eu falei, toda vez que a gente tem a morte de um tecido, a gente vai ter a substituição daquele tecido funcional por um outro tecido, que é a cicatriz ou a fibrose. Então, imagine, se eu tenho uma área muito grande de necrose miocárdica, quando esse coração cicatriza, ele vai continuar batendo, né? Aquela área fibrosada, ela pode se romper. E aí o paciente, né, em recuperação desse infarto, ele pode ter uma morte devido àquela cicatriz que se rompe, tá? Então, por isso que tem que ver o quanto esse coração foi comprometido no infarto, tá bom? Então, vamos lá, falar um pouquinho da extensão e gravidade do infarto. Vai depender tudo da localização e severidade do estreitamento aterosclerótico, tá? Da extensão do desenvolvimento dos vasos sanguíneos colaterais e da presença dos fatores teciduais capazes de modificar o processo necrótico. Então, quanto maior a necrose, quanto maior a área de necrose, é mais complicado de o paciente ter uma recuperação. Tá? O que a gente precisa falar aqui também é essa extensão, desenvolvimento e aparecimento de vasos colaterais. Não sei se vocês já ouviram falar que o infarto ele é mais perigoso para pessoas mais jovens, e de fato é. Por quê? As pessoas mais velhas, né, elas já têm ali um comprometimento e o organismo para comprometimento vascular, normal, né? A gente vai tendo estrias gordurosas desde 1 ano de idade, então quer dizer, quanto mais velha a pessoa, mais estreitamento ela tem e o organismo dela tenta buscar artifícios para oxigenar tecidos úteis. Então, a gente fala que as pessoas mais velhas, ela tem circulação colateral. O que são essas circulação colaterais? São pequenos vasos que se formam, né, para irrigar o coração, né? Por quê? Porque a gente já sabe que tem alguns ramos principais que estão ali obstruídos. Então, o organismo ele cria estratégias, né? Vasos bem pequenos que conseguem chegar, desviar aquele sangue e fazer que o oxigênio chegue na musculatura cardíaca. Então, uma pessoa idosa, né? Para morrer do infarto agudo, a chance é menor do quando comparada a uma pessoa jovem. Então, se eu tenho um infarto numa pessoa de 40 anos, geralmente ele é fatal, porque essa pessoa de 40 anos, ela não tem esses vasos colaterais. Então, o coração fica em anóxia, totalmente sem oxigênio. Já numa pessoa mais velha, embora a artéria esteja obstruída, esses ramos colaterais fazem com que chegue oxigênio na musculatura cardíaca. Pouco, mas chega. Então, quer dizer, a área de necrose e o comprometimento cardíaco desse paciente mais idoso é menor, tá? Então, o que acontece no infarto? A musculatura cardíaca fica em hipóxia ou anóxia, pouco oxigênio ou ausência de oxigênio. Isso gera uma necrose miocárdica, né? Que vai estimular a migração de fagócitos
Depois que eu tive a migração de fagócito, a remoção do tecido, eu vou substituir aquele tecido necrótico por um tecido fibrótico, tá? E aquela região vai perder função. Então, vai ser um tecido que vai preencher o tecido morto, mas que não vai ter função de contratilidade, tá? Características clínicas do infarto. Ela é baseada nos sintomas. Então, o paciente que está infartando, ele sente dor torácica forte, náusea, dispneia, né, falta de ar, alterações eletrocardiográficas e alterações das enzimas cardíacas liberadas pela necrose do músculo cardíaco. Tá? O tratamento, né, após a admissão numa unidade coronariana, o paciente vai ser medicado com aspirina para evitar a formação de trombos, né? Por exemplo, se infartou porque possivelmente tem aterosclerose. Se rompeu um ateroma, pode romper outro, né? Porque se tem uma artéria, tem outra, tá? Então, eles já entram com aspirina para evitar que um outro ateroma rompa e forme uma outra vasoclusão, né? Oxigenoterapia, analgésico, tá? Porque dói, ok? Beta-bloqueadores, que são usados para reduzir a demanda de oxigênio para essa musculatura cardíaca. Nitratos, que é usado para aumentar o fluxo de sangue no coração. Inibidores da ECA, que vai fazer com que o paciente tenha diminuição da pressão, tá? Que inclui aqui o captopril, enalapril, o ramipril, todos esses que têm a função de regular a pressão arterial, e também os inibidores dos receptores 2B e 2A, que são medicamentos que bloqueiam a ligadura entre plaquetas e fibrinogênio, tá? Reduzindo o potencial de coagulação desse paciente, tá? Os critérios de diagnóstico. Então, como que o médico diagnostica esse paciente que está infartando, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o médico ele precisa fazer uma anamnese muito grande nesse paciente. Então, ele tem que ver os sinais e sintomas. Então, ele vai investigar a dor torácica, que acompanha de 70% a 80% dos pacientes, as alterações do eletrocardiograma, que aparecem em 50% dos pacientes, tá? Dentre elas é a elevação do segmento da onda ST e Q, elevação dos marcadores bioquímicos, dos exames laboratoriais, como CK, CKMB e troponina. Ele vai investigar fatores de risco, quer dizer, o paciente tem colesterol alto, né? O paciente é hipertenso, o paciente tem diabetes, o paciente é obeso, o paciente fuma, o paciente é sedentário, quer dizer, os fatores de riscos, né, que caracterizam que ele possa estar tendo um infarto agudo do miocárdio quando associado aos sintomas que ele está sentindo. Tá? Então, vamos falar um pouquinho da parte laboratorial. Então, como é que o laboratório, ele avalia se o paciente está infartando ou não? A gente tem um grupo de exames que são solicitados quando o paciente chega no hospital com dor torácica, dor no braço, né? Falta de ar, sudorese, e aí ele vê lá, conversa, se tem colesterol, pressão alta, tem, né? Pode ser infarto. Então, o que ele vai pedir? Ele vai pedir, lógico, o eletrocardiograma e os exames laboratoriais. Então, dentro dos exames laboratoriais, ele pede CK total, que é uma enzima presente na musculatura esquelética e cardíaca, o CKMB, que é presente só na musculatura cardíaca, o TGO, que é presente na cardíaca e na muscular, DHL, né, que é uma enzima que aparece toda vez que a gente tem lesão de alguma célula, e a troponina, que é uma enzima presente só na musculatura cardíaca, tá? Então, se eu tenho, né, alteração dessas enzimas, então, CK total elevado, CKMB elevado, troponina elevada, gente, é porque o paciente está infartando, tá? Principalmente CK, CKMB e troponina caracterizam que o paciente infartou, porque são enzimas miocárdicas específicas, tá? Então, o paciente, laboratorialmente, ele vai ter uma alteração do hemograma, por quê? Porque vai aumentar neutrófilo para limpar a área de necrose. Ele vai ter uma acidose metabólica, então altera o pH sanguíneo, tá? Ficando o pH mais ácido, aumento da CK total, aumento da MB, TGO aumentada, DHL aumentada e troponina aumentada, tá? O que o médico pode fazer depois que diagnosticou que o cara infartou? Ele pode fazer um cateterismo para ver
qual artéria está entupida, tá? Ele pode submeter o paciente a uma angioplastia coronariana, que é para tentar desobstruir aquela artéria, colocação de stent, né, para evitar uma cirurgia aberta, tá? E durante esse processo de cateterismo e angioplastia, ele pode submeter esse paciente a uma trombólise, quer dizer, dissolução daquele trombo, né, para evitar que falte oxigênio de novo naquela musculatura cardíaca. Se não tiver como fazer por esses procedimentos, o procedimento é a ponte de safena, uma cirurgia aberta de grande porte, para tentar restabelecer aquele fluxo sanguíneo e tirar esse paciente do risco de óbito pela necrose, tá? Aqui eu tenho um quadro que mostra a elevação dessas enzimas durante o processo de infarto, que eu quero que vocês vejam, né? É que, por exemplo, o CK, nós falamos dos 3 principais, CK, CKMB e troponina. Vejam que curioso, gente. O CK, ele eleva de 4 a 8 horas após o infarto. O MB, de 4 a 8 horas após o infarto. A troponina, de 3 a 12 horas após o infarto. Então, isso é muito sério, né? Por quê? Porque você chega lá no hospital com uma dor no peito, né? Como já aconteceu, eu já acompanhei um caso assim de uma conhecida minha. Ela chegou com dor no peito, passou mal na feira, chegou super com sudorese no hospital, com mal-estar, com dor no peito, dor no braço. Fizeram as enzimas, o CK estava alto, o MB ainda não tinha subido, troponina também não tinha subido, mandaram para casa. Ela ficou lá em observação, repetiram a troponina, não tinha subido, mandaram para casa, né? E eu fiquei muito preocupada e disse, isso pode ser um infarto. Não, não é. Tá bom. Levamos ela para um outro hospital na madrugada. Eu fui junto. Chegou lá, o médico fez de novo, a troponina ainda não tinha subido. O médico disse assim, é uma dor muscular. Eu falei, gente, não é. Conversei com a família e falei, olha, eu acho bom vocês levarem ela para o INCOR. Quando ela chegou no INCOR, depois de 2 dias do evento que ela passou mal, eles internaram ela na hora. Ela já tinha tido 3 infartos, tá? No caso, a troponina dela demorou mais para subir, né? Isso é variável de pessoa para pessoa. E o que teria que fazer com que o médico, né, entrasse com um protocolo de atendimento a infarto eram os sinais clínicos, tá? E eles ficam muito esperando que esses marcadores subam. Só que isso é variável de pessoa para pessoa. Então, geralmente sobe, olha, de 3 a 12 horas após, né? Então, demora mais para subir, dependendo da pessoa. Mas mesmo assim, a pessoa tem que ficar internada, tem que ficar em observação para excluir que aquilo ali não é um infarto, tá? Quais são as complicações pós um infarto? Como tem uma fibrose, uma cicatriz, o músculo ele pode, né, bater de uma forma rítmica. Ele pode evoluir para uma insuficiência cardíaca congestiva, né, porque não vai ter mais força para bombear. Ele pode evoluir para um choque cardiogênico, né, quer dizer, não bate, não pulsa, esse sangue não circula na velocidade que tem. O coração pode romper. Então, a partir do momento que você vai tirando a medicação, que você vai tirando ele, todo daquele aparato de UTI, daquele suporte ventilatório, quando você coloca o coração para funcionar por si, ele pode romper, né? E o paciente entrar em óbito. Ele pode ter uma pericardite, que é uma inflamação da membrana que reveste o coração, uma trombose dentro do músculo cardíaco e também óbito, e ele pode ter um infarto de repetição. Por quê? Porque se ele infartou, porque ele tem aterosclerose, principalmente. E quem tem um ateroma tem vários ateromas, então isso não tira dele o risco, né, dele ter um novo episódio de infarto. Por isso que a pessoa que infartou, ela tem que ter mudança do estilo de vida. Ela não pode comer gordura, ela tem que controlar glicose, controlar colesterol, usar hipertensivo, usar anticoagulante, porque como a pessoa já teve um evento,
ela não pode excluir o risco de ter outro, porque ateromas estão por ali. Então, se ela não mudar o estilo de vida, é muito provável que ela evolua para outro infarto, e aí pode ser fatal, tá? Então, aqui a gente tem, né, as complicações do infarto. Então, veja só, nos primeiros dias, o paciente vai ter uma arritmia, né, porque está ali com uma área de necrose. Depois de uma semana, né, ele pode ter arritmia, ele pode ter a ruptura da musculatura cardíaca, ele pode evoluir para um choque cardiogênico, tá? Depois de um ano, ele pode ter complicações como arritmias, aneurismas, tromboembolismo. E depois de 10 anos, né, ele pode ter recorrência de infarto ou quadros de arritmia. Então, o paciente que sofreu infarto, ele tem que ficar de olho sempre, tá? Então, hoje nós falamos aí das principais patologias vasculares e cardiovasculares isquêmicas, né, que são consequências de tudo aquilo que a gente vem estudando até agora. Então, a gente falou na aula passada, né, sobre aterosclerose, sobre hipertensão, que são problemas extremamente associados com essas consequências vasculares aneurismáticas e também como as doenças isquêmicas, como angina e infarto, tá? Então, eu vou deixar algumas atividades para vocês, e aí nós voltamos a conversar sobre esse assunto na próxima semana. Então, até a próxima aula.